Fala, torcida que canta e vibra. Uma excelente terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, que joga nesta noite contra a equipe do Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo, às 20 horas. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do Verdão e também informações desse mercado da bola. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Oi amigos, tudo bem? Muito boa tarde pra vocês, boa tarde ao Fã de Esporte. Eu fiquei sabendo que tem gente muito feliz aí com essa sequência de 100% com o Palmeiras e vou dar uma boa notícia que sou eu que vou ficar de olho no jogo de hoje. A gente vai estar aqui amanhã de novo pra repercutir esse jogo. E quem sabe aí com mais uma vitória do Palmeiras chegando aos 12 pontos. Palmeiras invicto no campeonato, né? Vai enfrentar o Novo Horizontino hoje às 8 horas da noite. Lá em Novo Horizonte, o Palmeiras que já está lá, saiu por volta da 1 da tarde de ontem para a viagem, então, para esse confronto. A gente vê o técnico Abel Ferreira rodando bastante esse elenco, né? Uma das propostas do treinador para esse início de temporada. E a ideia é que Veiga e Murilo, que foram poupados no jogo contra o Mirassol, ganhem oportunidade entre os titulares do Palmeiras que vão a campo hoje à noite. Já o Vitor Roque deve ser poupado após sentir o joelho direito no jogo contra o Mirassol. O time avisou que não existe uma preocupação maior com o Vitor Roque, né? Que ele está bem, mas por causa desse desgaste, então, ele deve ser poupado. Outro que não vai estar à disposição é o Andrés Pereira. Ele já evoluiu no tratamento do ombro, mas ainda não deve jogar. Então, vamos ao provável time do Palmeiras para o jogo de hoje à noite. Deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral, Murilo e Gomes na dupla de zaga e Piquerez. Depois, Emiliano Martinez, Larson, Veiga e Alain, Luigi e Flaco Lopes na frente. Bom, esse deve ser o provável time que Abel Ferreira vai botar em campo hoje contra o Novo Horizontino. E vale a gente destacar que o Novo Horizontino vem de uma vitória surpreendente contra o Primavera. Isso porque saiu perdendo por 3-1 e depois virou o placar para 4-3 nessa virada aí na última rodada do Paulistão. O time está em terceira colocação, né? Logo atrás do Palmeiras. Palmeiras que está em segundo, atrás do Bragantino com 9 pontos, os dois apenas a diferença de saldo de gols. O Novo Horizontino vem logo em seguida com 6 pontos. O Anderson Moreira deve dar uma chance pro Maicon Jesus no time titular. Ele que entrou no último jogo e foi determinante para essa virada surpreendente aí. Ele deve assumir a vaga de Diego Galo no meio de campo. Assim, o time do Novo Horizontino deve vir a campo com o Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick e Mike, Luiz Oyama, Leonaldi, Tavinho, Rômulo e Maicon Jesus e o Robson na frente. Bom, Novo Horizontino e Palmeiras se enfrentam hoje às 8 horas da noite pela 4ª rodada do Paulistão no estádio Jorge Ismael de Biasi. Aí os dois times que devem ir a campo na rodada de hoje à noite, em que o Palmeiras busca manter a sequência invicta no Paulistão. Bruno. Boa, Mari. Obrigado, viu? A Mari passou um time forte do Palmeiras pro jogo de hoje, não foi, Mari Pereira? Forte, sim. Eu acho que não sei se é a tendência, mas já pro Abel também, né? Observar, semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vem de uma vitória muito importante, como a Mari destacou. Eu acho que é para você minimizar os riscos. Eu ia falar risco zero, mas é difícil. Minimizar os riscos ali de amargar talvez a primeira derrota no campeonato. Celso, entre os jogadores do time titular, ela citou o Larson, que é jovem, é da base, mas um que tem se destacado também é o Luiz Pacheco. E a gente tem alguns números desse jogador aqui, porque são dois volantes, então o Larson e o Pacheco, que começam a aparecer no time principal. Isso minimiza, vamos ver os números dele, ó. O Pacheco nesses dois jogos, então, duelos vencidos 8, duelos defensivos 9, desarmes 4, posses recuperadas 6. 108 minutos jogados. Minimiza a urgência por um substituto para o Aníbal ou não? Palmeiras precisa, sim, ainda de reforços para essa posição. Eu acho que depende muito mais sobre os outros que estão lutando por essa posição do que necessariamente os meninos. O outro, no caso, que é o Marlon Freitas, né? Com o Marlon Freitas de 5, efetivamente de 5, que é onde eu acho que ele tem rendido, mas não é onde ele melhor rende, pelo menos o melhor Marlon Freitas não foi assim. O melhor Marlon Freitas tinha o Gregory como camisa 5 e ele um pouco mais à frente. Se o Marlon de fato for o jogador da camisa 5 na cabeça do Abel Ferreira, tudo bem, aí eu acho que isso sim minimiza. Eu sou
eu sou muito contra você responsabilizar um menino. Uma coisa é nesse início de ano, outra coisa é na reta final de campeonato, vamos supor que o Marlon Freitas seja de fato 5 lá em novembro, e aí o Marlon Freitas se machuca, ou é suspenso para uma final de Libertadores, ou uma semifinal, você vai colocar todo esse peso no menino? Eu sou contra. Eu acho que os meninos, eles têm que entrar, e acho que isso tem funcionado tão bem no Palmeiras nos últimos anos, que é algo que eu não perderia para agora, que é: coloca os meninos na boa. O Endrick entrou na boa, o Estevão entrou na boa. Esses meninos que entram na boa, eles têm a maior chance de jogar sem peso e virar, de fato, um jogador que pode ser impactante. E eu não acho que o Luiz Pacheco seja nenhum talento geracional como os outros dois. Então, acho que ainda mais em cima disso, eu ainda iria atrás de um camisa 5. Como o Alan entrou na temporada passada aos poucos, não é, Mari? E agora já é uma figura, dá pra falar que é um titular absoluto do Palmeiras. Sim, com certeza. Inclusive o Abel foi criticado quando tirou o Alan na final da Libertadores, né? É verdade. Que era o melhor jogador ali do Palmeiras em campo. Eu concordo com o Celso, mas eu acho que o Palmeiras, ele faria isso com a responsabilidade que tem feito, assim. Se o Palmeiras, que tá ali no dia a dia, que tá acompanhando, a gente ainda não tem um recorte para definir que esse jogador, ele serve como volante agora do Palmeiras. Precisa dos enfrentamentos, enfim, maiores, né? No caso do Pacheco. Acho que se o Palmeiras entende que pode funcionar, eu acho que tudo bem segurar um pouco esse reforço. E vem aí um clássico entre Palmeiras e São Paulo, mas só no final de semana. Antes, o Palmeiras, claro, tem o Novo Horizontino e o São Paulo... O Copenhague, até a informação que eu tenho com o Bruno Andrade aqui, ele sinalizou uma oferta, ainda não formalizou no papel, pelo Riquelme Felipe, jovem do Palmeiras, que foi titular contra o Santos. No clássico, ele jogou acho que 45 minutos, depois saiu. O time dinamarquês, ele quer entre 6 e 7 milhões de euros pagar pelo Riquelme. 7 e 8 milhões de euros pagar pelo Riquelme, melhor. Mas o Palmeiras, ele bate o pé numa venda de 15 milhões de euros, né, Bruno Andrade? Então, é um jogador muito valorizado. O Abel teve uma conversa com o Riquelme Felipe, pelo que eu apurei ali, e sinalizou que quer permanecer com o Riquelme no seu elenco. Mas ele quer jogar com mais frequência. Então, o time dinamarquês do Copenhague quer pagar entre 7 e 8 milhões de euros e o Palmeiras bate o pé, né, Bruno Andrade, numa venda de 15 milhões de euros. Foi exatamente isso que o Palmeiras pediu lá atrás também para o Zenit. Aliás, o Zenit é outro clube que se mostra muito interessado no Riquelme Felipe, mas por enquanto deixou isso de lado. Aliás, traremos informações também sobre o John, mais um brasileiro a caminho do Zenit. O Palmeiras não vai facilitar. Claro que o Palmeiras enxerga nele ali um jogador de futuro, muito promissor, coloca a fasquia lá em cima, mas como disse o Felipe, 15 milhões de euros, abaixo disso, ou seja, perto dos 10 milhões de euros nem sequer. O Copenhague já vem buscando novos jogadores, até mesmo para o ataque, por conta do Robert, brasileiro que está de saída, ou pelo menos está super valorizado no futebol europeu, já buscando o eventual substituto para o Robert, ex-Cruzeiro. Então o Riquelme Felipe, de fato, é um dos jogadores bem avaliados pelo clube da Dinamarca, mas por enquanto, proposta boa, aquela que o Palmeiras vai considerar, não chegou. Ele não chegou, ele chegou a ser negociado. O Zenit mostrou interesse, Bruno? Foi, né? Também? O Zenit mostrou interesse, sim. O Zenit tem quantos jogadores, hein? Tem 50, 60 jogadores no elenco? Eu acho que brasileiro já tem uns 12. Cara, a última conta que eu tinha feito, tirando agora o Gerson, acho que são 8 brasileiros, só que ao todo são 14 ou 13 estrangeiros, juntando ali sul-americanos, claro. Mas a ideia é que na próxima temporada reduzam o número de estrangeiros, até por isso o Zenit facilitou, entre aspas, o Gerson a saída. O Nino pensa em liberar só no meio do ano, então a ideia é investir forte em jovens jogadores, mas sempre agora tomando cuidado com essa questão da redução do número de estrangeiros, que se não me engano são 13 inscritos, 11 escalados, ou pelo menos na ficha técnica. Isso agora vai reduzir para 11,9, eu não me recordo agora, mas vai ter um decréscimo de 2 pelo menos. E entra na questão do Nino também, né? Que a gente tem falado aqui no Fala Fonte, porque o Zenit, ele queria o Jonathan Jesus, acabou não conseguindo. Mas o Zenit, ele não vai negociar o Nino no momento. É mais um brasileiro. No momento, é bom frisar isso. Não negocia o Nino agora e aí sinaliza que topa vender o Nino apenas em junho. E aí é pra frustração de uns palmeirenses aí que estão assistindo nossa live. Mas assim, frustração dos palmeirenses sempre vai ter, né?
Porque os caras querem contratar todo mundo e tem que ser rápido porque na velocidade deles, mas não é assim que funciona a banda, toca a banda. O importante é que nessa questão do Nino, o próprio Palmeiras internamente dá a letra de que não quer dizer que não vai acontecer, e eu vou de novo reproduzir aqui a fala da fonte, não quer dizer que não vai acontecer pelo fato deles não quererem negociar agora nessa janela. Nessa janela todo mundo está consciente, Leila, Barros, Abel, todo mundo consciente de que nessa janela os caras estão fazendo jogo duro e querem segurar o Nino. E o Nino é um jogador que não vai forçar saída para nenhum clube, não é o perfil do Nino. O Nino é um cara totalmente tranquilo, ele não é aquele cara que se revoltado, vai se rebelar, não quer treinar, vai forçar para não jogar. O Nino vai estar à disposição porque ele vai cumprir o contrato. Então, assim, quer dizer o quê? Em junho a conversa vai ser outra. E aí tem o Palmeiras e não podemos descartar o Fluminense. Também. Inclusive estão perguntando do Arias aqui, e ontem você trouxe a informação, né, que diferente do que as informações de alguns colegas de que já estava tudo certo, que não era bem assim a história. E eu vi a entrevista recente do Arias falando que se for... Foi ontem aquela entrevista? Eu tô achando que foi outro dia pra ESPN e a repercutiram ontem. Eu vi a repercussão dele Renato Senise, não foi? Não, foi pra ESPN gringa, eu acho. Ah, tá. Não foi pra gente aqui não, mas eu vi ele falando muito do Fluminense, né? Naturalmente, assim, vamos falar a verdade aqui, assim, naturalmente ninguém iria imaginar que ele fosse declarar o Palmeiras. Eu amo o Palmeiras, ele não vai falar isso. Não, jogador é profissional. Acho que todas as torcidas têm que entender, jogador é profissional. O cara vai jogar no clube A, clube B, é a mesma coisa a gente aqui. Cara, eu já trabalhei em outros lugares que são da concorrência daqui. Sim. E nem por isso eu fiquei, amor eterno e tal, não existe isso. Mas acho que clube, será que não existe um pouco mais? Cara, o futebol ele é um ambiente diferente porque ele mexe com paixão, fato. Sim. Mas os jogadores entendem que, cara, o que vale ali é no fim do mês. É a família, é o cara ter o patrimônio dele, se sentir bem trabalhando naquele lugar, no ambiente de trabalho. E para o Arias, não vai diminuir o amor dele pelo Fluminense, dos filhos, a filha que nasceu no Rio de Janeiro, se ele for jogar no Palmeiras. Aí é uma questão de disputa de clubes, de empresas que vão contratar um cara para trabalhar. Se chegar amanhã a proposta do Palmeiras for pro Wolverhampton, aí o Wolverhampton dá o período que precisa dar para o Fluminense cobrir, o Fluminense de repente não conseguir cobrir, não quer dizer que o Arias é um Judas, o Arias é um mercenário. É uma questão de oportunidade de trabalho, isso tem que deixar muito claro. A entrevista foi aqui, pro Senise, depois a gente pode até abrir, tá até no nosso Instagram também. Desculpa, Senise. Não, é porque assim, você tá falando de uma outra entrevista, eu também vi essa outra entrevista. Ele fala totalmente um castelhano da Colômbia. E foi pra fora, isso, não foi aqui pro Brasil, foi Mas uma o Senise outra fez uma. Mas o Senise também fez, e aí ele fala aqui, o Rio é uma das cidades bonitas, o Rio é uma das cidades mais bonitas. Temos raízes, foram 4 anos no Rio. Sempre nos tratou muito bem. Nossa filha é carioca e torcedora do Fluminense. Só que tem outra Foi nesse sentido que ele falou, então, pra gente, que tá lá no Instagram do Sport Center. Só que tem outra questão envolvendo o Arias, já que a gente entrou nesse assunto, que eu já falei aqui no Fala Fonte. Além do Palmeiras ter interesse, o Fluminense ter interesse em exercer essa preferência numa possível compra, tem que passar pelo convencimento dos clubes que querem contratar ele de voltar para o Brasil, Arias. Porque ele não está totalmente convencido que quer voltar para o Brasil nesse momento. Como o Hernan já falou aqui em algumas edições da live. O Arias foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton há 6 meses atrás. 22 de euros. 22 de euros. E eu falei aqui meses. no Fala Fonte de ontem que é uma possível venda que o Wolverhampton avalia entre 25 e 30 de euros. Será que já acabou o encanto em 6 meses do futebol europeu? Cara, mas o cara vai rasgar dinheiro? Pagou 22 milhões, vai rasgar dinheiro? Pode voltar por 15, por 13? É isso que Ninguém ele falou vai ontem. isso. Não vai Salário. fazer. Não, 6 meses depois? Vender por muito menos do que pagou. Não. Né? Não existe Gente, isso. Inglês é tudo menos trouxa. Claro. Vai pagar 22, vai vender por 14, com todo Depois respeito... de 6 meses só. Com todo respeito a essa notícia que soltaram aí, que veio lá da Inglaterra, o Arias está vendido para o Palmeiras por 14 de euros, me parece uma coisa completamente fora do contexto dessa negociação.
Ah, a não ser que aí o Palmeiras tenha feito uma oferta de 14 de euros por 50%. Aí muda a história. Aí muda o negócio. Ah, o Wolverhampton ainda fica com 50%. Aí, sim, ok. É outra história, é verdade. Aí você faz 14 mais 14 dá quanto? 28. Aí, mas aí o cara vai pagar 28 no cara de 28 anos? E ele também não jogou para se valorizar. Tem esse ponto. Então... Mas o Wolverhampton não vai facilitar numa eventual negociação. Já O falaram. Wolverhampton é maravilhoso. Vender 50% Opa, por 14. É um bom negócio. Aí é vantajoso pro Palmeiras? Pegar só 50% do Arias. Mas se bem que, se comprar só 50%, o Arias não vai ser negociado por muito mais no futuro também. Aí é o projeto esportivo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Verdão, que joga nesta terça-feira contra a equipe do Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo, às 20 horas, com transmissão dos canais HBO Max. Estou trazendo a classificação aqui temporária do Campeonato Paulista, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos na competição. Já a equipe do Novo Horizontino está na terceira colocação do campeonato, 2 vitórias e 1 derrota na competição. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 3 jogos da equipe do Novo Horizontino aí no Campeonato Paulista. Na primeira rodada perderam para a equipe do Santos fora de casa e os últimos 2 jogos conseguiram vitórias. Venceu a equipe do Guarani na sua casa e venceu o último jogo contra a equipe do Primavera fora de casa pelo placar de 4-3. Estou trazendo aqui agora um recorte com os últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. São 3 vitórias do Verdão, 1 empate e 1 vitória da equipe do Novo Horizontino, que foi na temporada passada em uma partida que foi disputada lá na Arena Barueri por causa de shows que tinha no Allianz Parque. Enfim, jogo de grande importância para o Palmeiras se manter líder da competição ali no topo da tabela. Mas tem um detalhe, no próximo final de semana tem o clássico contra o São Paulo na Arena Barueri, se eu não me engano vai ser no sábado, ou seja, bem provável que Abel, dependendo da situação física de alguns jogadores, preserve focando nesse clássico do próximo final de semana, porque eu acho que ele já entendeu que clássico é clássico e precisa ir com força máxima, até porque o São Paulo vive uma crise imensa de impeachment em relação ao seu presidente e também isso pode afetar os jogadores dentro de campo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!